Boa noite, gente boa. Cá estamos nós a começar a nossa 18ª tertúlia fotográfica, gente boa. Hoje vamos ter uma tertúlia diferente, em moldes ligeiramente diferentes. Vamos começar por cantar os parabéns à nossa amiga Gabi, que faz hoje 50 anos e que é uma assídua aqui das nossas tertúlias. E, portanto, não, como já o segundo caso, vamos fazer um brinde à Gabi e cantar-lhe os parabéns, ok? Podem ligar os vossos sons e 1, 2, 3. Parabéns a você nesta data. Temos que passar a parte das palmas. Da saúde e amigos também. Mais velha. Bom, parabéns à Gabi pelos seus 50 anos, pá, e que se repitam muitos mais. Ora bem, nós hoje vamos ter uma tertúlia ligeiramente diferente. Foi uma sugestão do Mané Carreiro e... Não, essa boa. Não, eu acho que é excelente. E eu achei a ideia dele muito interessante. Ou seja, é podermos ir aproveitando os grandes nomes que vão passando pelos Açores, pelas nossas comunidades. E ainda por cima, sendo um açoriano, algo muito mais interessante. Nós vamos ter hoje a tertúlia dedicada ao Carlos de Medeiros, que vai estar exatamente em direto connosco e vamos conversar sobre a última exposição que ele fez e saber o que ele sentiu e expor a todos nós e todos nós também falarmos sobre o que sentimos ao ver a exposição dele. Carlos Medeiros nasceu nos Açores e vive em Lisboa. Nasceu em 45, na Ilha de São Miguel, e aos 30 anos já tinha uma excelente cotação como fotógrafo. O interesse pela fotografia começou em África durante o seu serviço militar nos anos 70. Regressando a Lisboa, prosseguiu o seu trajeto como fotógrafo, realizando as primeiras exposições nos anos 80. Participou em inúmeros projetos coletivos ou a título individual, não só em Portugal como no estrangeiro. França, Inglaterra, Espanha, Estados Unidos, Marrocos, Cabo Verde, enfim. Quando se tem um currículo desses, até dá gozo. Colaborou com o Teatro de Leclan de Toulouse na realização de cartazes de teatro. Publicou 2 livros de fotografia. Tierras, Diálogo Geofrendo Ortega Menoz e Carlos Medeiros, em Espanha, e Insómia, em Lisboa. Está representado em N galerias. É um sonho de qualquer fotógrafo poder ter uma fotografia numa galeria, e ele está representado na Galeria do Chanteau do Toulouse, em França, Le Parvis, Tarbes, França, o Centro Português de Fotografia, Cinemateca Portuguesa de Lisboa, Teatro Nacional Dona Maria II, Museu de Setúbal, Museu Carlos Machado, bem como em inúmeras coleções particulares. Claro que depois de uma apresentação de um fotógrafo com um currículo como o Carlos Medeiros, só mesmo ele para nos poder falar melhor de si e da sua vida como fotógrafo. Claro que isto acontece porque o Carlos Medeiros ontem na Lagoa, no centro de Santo António, inaugurou a sua última exposição denominada Graffiti. O Mané fez o favor de ir buscar o Carlos Medeiros para a sua casa, ou seja, está nos nossos estúdios na Santa Cruz da Lagoa, e vai passar a emissão para o nosso colaborador mais próximo, Manuel Carreiro, que em si vai começar um pouco da conversa com o Carlos Medeiros. Depois iremos mostrar a exposição que o Carlos apresentou na Lagoa e ouvi-lo, e depois abrimos o debate, como sempre fazemos a todos nós, e será um prazer podermos analisar uma exposição
de um fotógrafo que fotografa pelo menos há 50 anos. Qual de nós não terá esse prazer ou não gostaria de ter esse prazer de aos 75 anos estar com a boa aparência física do Carlos Medeiros, com lucidez e com a criatividade com que nos presenteou nesta mostra da Grafite, que é qualquer coisa de fabulosa. Mané Carreiro, a emissão é toda tua. Estás a escutar bem? Aqui dos estúdios de Santa Cruz da Lagoa. Está ótimo, está ótimo. Muito bem, boa noite Carlos. Olá. Obrigado por teres aceito este convite. Conheci o Carlos, como o Zé disse muito bem, na exposição de fotografia que ele lançou aqui na Biblioteca de Tomás Borda Vieira, no Palácio, no convento de Santo António, provavelmente conhecido pelo Convento dos Frades, né? Exatamente. E, neste momento está aberto ao público, portanto cada um pode visitar. Carlos, o que é fotografia para ti? Bem, eu fotografo com emoção. Eu nunca fiz nenhum curso de fotografia. Apenas ao longo da minha vida eu tenho visto muitas exposições. E a pouco e pouco fui percebendo onde é que começa a fotografia. E pronto, foi assim. Quer dizer, eu não tenho qualquer formação, tirando a prática, que eu já pratico, já faço há muito tempo. Recordo-me que ao princípio, pronto, como qualquer pessoa com máquina ao ombro e fotografava isto, aquilo, mas sempre fui condutor. E a pouco e pouco, além de perceber de onde é que estava, digamos, o ponto, de onde é que começava a ser fotografia, comecei a fazer fotografias a partir de histórias que eu crio. Eu primeiro tenho o conceito e depois vou procurar as fotografias que se enquadram naquele conceito. Foi o que aconteceu agora aqui, nesta exposição que está na Lagoa. Esta exposição começou a ser pensada já há um ano. A minha primeira ideia era que fosse um trajeto de alguém na noite. Inicialmente queria ter como referência um filme do Bullock, do Michel Antonioni, que conta a história de um fotógrafo que anda num pátio e que acaba por descobrir ou desconfiar um assassino, mas é pouco a pouco as coisas foram-se alterando. A pessoa que participa desse trabalho acabou por adoecer, era suposto estar cá nesta inauguração e não pode estar, e eu pensei, eu vou aproveitar essa exposição, não misturo mais nada nas fotografias, e digamos que é uma homenagem àquela pessoa que teve tanta importância na minha vida como fotógrafo. É o Jean-Pierre Taillard. Portanto, é um francês que há 50 anos vive em Lisboa, com quem contactei, acabei por estar a fazer teatro, porque ele também está ligado ao teatro, eu tenho um grupo de teatro, e por tudo isso foi-nos aproximando. Ele acreditou sempre na minha carreira de fotógrafo, e inclusivamente em França, o grande trabalho que eu fiz em França, foi sempre graças a ele, que me estimulava, que me punha em contacto com pessoas. Nós chegamos inclusivamente a ir 2 vezes aos encontros de fotografia da Arles e contactamos com o Sr. François Ebel, que é o nosso diretor do Hospital de Fotografia da Arles. E, portanto, para mim, neste momento, essa exposição é uma homenagem a este amigo que tanto fez pela minha carreira de fotógrafo. Por outro lado, há o facto de Mané, eu peço desculpa. Tu podes chegar o teu micro um pouco mais para o Carlos Medeiros para nós ouvirmos melhor? Só um bocadinho. Então o Carlos chegar-se um pouco mais para o micro, tá ok? Não é preciso, estás confortavelmente, que isto está tudo organizado. Pá. Isto está aqui. Pois é, e agora? Agora está bem melhor. Isto aqui nos estúdios de Santa Cruz não falta nada. Bem, mas desculpa, Carlos. há um segundo aspecto, que é o seguinte. Este grafite que está sempre a servir de fundo a algumas das fotografias, é um grafite que existe aqui em frente ao relvão, numa porta de uma garagem. E desde há muitos anos eu tenho uma atração enorme por este grafite. E inclusive já tenho perguntado a pessoas, não deixem destruir o grafite. Aquilo, em termos de arte urbana, é magnífico. E portanto é um tempo passado, quando eu cá estive, peguei no Jean-Pierre Taillard, estava cá também de férias comigo, e usei exatamente por este sítio. E aí fiz imensas fotografias. Claro, eu faço sempre muitas fotografias,
e escolher aquelas que têm mais interesse. E a certa altura pensei, portanto, vai haver o percurso noturno no parque, em que a pessoa vai perder-se um bocado nos seus pensamentos, eventualmente vai defrontar ou vai materializar os seus fantasmas, os seus medos, e é isso que eu pretendo exatamente mostrar nas fotografias. É um percurso em que a pessoa se depara com os seus fantasmas. Inicialmente, a ideia que houve era pôr primeiro o passeio noturno e depois todas as fotografias do grafite, mas eu depois, quando cá cheguei, falando com o curador, que foi o senhor arquiteto Igor França, achei que resultava melhor se houvesse uma alternância do passeio com os grafite, porque digamos que é um processo, os fantasmas vão aparecendo, a pessoa vai andando, os fantasmas repetem-se, são sempre os mesmos, e até a última fotografia, que inicialmente era a ideia acabar com grafite, deixou de ser isso, e continua a ser um passeio, digamos, para não fechar isto. E fundamentalmente é isso, são 15 fotografias que estão muito bem expostas, o espaço é magnífico e acho que foi muito dignificante para o trabalho essa galeria do Convento dos Frades. Fundamentalmente, é esta a história da exposição. Muito bem, tu trabalhas muito aqui, aquilo que eu vi lá e estamos a ver agora, o escuro, o branco e preto, né? Isto é Sim. Para reforçar... Eu acho que é mais dramático o branco e preto, porque a cor é aquilo que ali está, não permite mais imaginação. Divagação nenhuma, sim. O preto e o branco permite tudo, porque imaginas as cores que quiseres. E fecha-te mais também a mensagem, né? Porque sim, o preto e branco fecha a mensagem e concentra. Eu sou fotógrafo a preto e branco e cada vez mais gosto de fotografias noturnas. Sempre, agora, ultimamente tenho estado sempre a fazer fotografias noturnas. E as tuas tendências são sempre nesta base, né? De pessoas, sentimentos. Sim, é para aí. Eu estou-me a lembrar da exposição que fiz cá no Teatro Micalense há uns anos atrás, que chamei Insónia. E também era fotografias de uma mulher num quarto, que eventualmente estaria à espera de uma chamada que não chega. Mais tarde vinha a perceber, mas foi por acaso, que toda aquela temática tinha a ver com a peça do Cotô, que é uma mulher que está ao telefone a noite inteira. Mas isso é coincidência? Foi coincidência. Que é La Voix Humana, do Cotô. Que é uma mulher que estava a noite inteira à espera de uma chamada e de um eventual amante, e portanto depois percebe que está a ser enganada e é aquela tortura que está sozinha no quarto e não chegar a chamada. E portanto, essa exposição que eu fiz no Teatro Micalense chamei Insónia, portanto, é sempre sobre uma rapariga que está num quarto, que eu montei a minha casa em Lisboa, e foi um bocado encenada, a ideia era que fosse assim um hotel de terceira categoria, em que os objetos que estão em cena é o telefone, é um relógio a marcar as horas, e eu também penso que um bocadinho na minha fotografia há muita influência da pintura. E eu gosto muito da pintura de um americano chamado Edward Hopper, que fotografa sempre mulheres sozinhas em quartos. E, portanto, penso que foi um bocado aí que eu também fui buscar inspiração. E essa exposição esteve aqui no Teatro Micalense. Depois foi visitar. Tem uma grande influência do filme negro americano, que é aquele filme policiais dos anos 40, 50, com muito contraste, luz e sombra. E na altura, a Cinemateca de Lisboa resolveu colaborar, mandou cá uma pessoa para ver falar sobre o filme negro americano. E passaram 3 filmes no Teatro Micalense sobre ele. Depois, a Cinemateca achou muita graça ao trabalho e essa exposição depois acabou por estar lá na Cinemateca de Lisboa, também há um certo tempo. Muito bem. Carlos Medeiros, posso só... Eu, ao ver a grafite e a insónia, ao ver as duas exposições e vi-as só aqui pela internet, fez-me lembrar um livro que li há muitos anos e que marcou muito, que foi Uma Noite em Lisboa, do Érico Maria Remarque. E porquê Uma Noite em Lisboa? Porque o livro passa-se efetivamente durante uma noite em Lisboa. É certo que anda sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre grandes dramas humanos, sobre grande sofrimento, mas
temporalmente é efetivamente uma noite. E fascinou-me este livro. E fascinou-me também as suas duas exposições, porque são temporais muito restritas. O grafite é uma noite, um serão, para todos os efeitos, que passa sobre a vida do personagem, e a Insónia é 35 fotografias ou 34 fotografias com uma senhora em que passa os seus dramas todos que está a viver. Daí eu achar isto fascina-me brutalmente poder-se contar uma história num espaço temporal tão curto. Eu acho que tem um bocado aquela ideia da tragédia grega que há unidade de lugar, unidade de tempo e unidade de ação. Pode ser isso. Sem querer, isto está tudo na cabeça de qualquer um. Claro que sim. Vai lá ter sem querer. A minha pergunta era a seguinte: sempre, as suas histórias são sempre tão restritas no tempo, ou tem outras histórias, ou fez outras exposições com o espaço temporal muito mais alargado? Estou-me a lembrar de uma exposição que fiz cá, já há uns anos atrás, na Galeria do Filipe Franco, na Lagoa. Sim. E que a ideia aí também era uma história. Era na altura em que se falava muito que a televisão, que só mostrava lixo e que as pessoas eram obrigadas a ver aqueles programas estúpidos, como há atualmente ainda, os Big Brothers e essas coisas. E, portanto, eu fui ao Mercado da Graça, comprei uma pequena estátua daqueles em termos de decoração. E, portanto, esta imagenzinha eu achava que carregava em si toda essa maldade e todo esse processo de deterioração e de estragar as relações das pessoas. E, portanto, comecei por ir fotografar, comprei a estatuazinha e levei-a para a praia. Depois, ela a pouco e pouco ia entrando em casa. E depois, a pouco e pouco, ia estragando a harmonia que havia na casa. E, portanto, também era uma história. Chamava-se Vita Brevis. E também era uma data de fotografias em que, a certa altura, no fim da história, as pessoas voltavam à praia, em vez de voltava outra personagem daquele tipo, porque eu penso que isso é um pouco viciante, esse tipo de programas e de coisas que nos impingem. A pessoa parece que nunca está satisfeita, quer sempre alguma coisa mais vicioso, mais doentio. E portanto, a ver, isso também foi uma história que eu fui buscar e também foi inventada na altura. Aí não havia nem tudo era noturno. As fotografias foram feitas do outro dia. Mas pronto, eu vou sempre buscar uma história e depois vou procurar fotografias que se enquadram na história. Eu não sei ir assim por aí, de máquina ao ombro, e fotografar assim sem critério. Claro. É uma questão de uma maneira de fotografar. É uma forma de estar na vida. Pronto, possivelmente. Eu também não gosto. Eu procuro que cada fotografia valha por si, mas que se enquadre num todo. É curioso que eu acho que essa sua... a curadoria dessa exposição está magnífica. E vou-lhe explicar porquê. Porque vi. E porque vi, e só vi, não vi a introdução que fez, só fui ler a folha de sala depois de ver a fotografia. O Mané Carreira estava a partilhar as fotografias comigo e estávamos a conversar sobre elas. E logo com a primeira fotografia eu disse a ele que isto era um diálogo entre alguém que estava no final da vida com a morte. E depois, só para a primeira fotografia. E curiosamente, isto também não... o que eu senti está um pouco longe do que está na folha de sala. Mas pronto, mas é mesmo assim, porque cada um de nós vê os trabalhos dos outros ao seu jeito. E nesta primeira fotografia, logo na primeira abertura, eu senti que havia um diálogo entre alguém e a morte, e depois com os vários caminhos, porque depois todas as fotografias são caminhos, ou seja, são fases da vida, e volta sempre à morte. E a morte está sempre presente. Está sempre presente no grafite. Eu acho que ela é tão forte, porque todas as fotografias contaram-me isto, mas a primeira e a última também contavam sozinhas contariam esta história, ou seja, é fascinante. E o facto do Carlos Medeiros falar nos fantasmas, e que para mim é mais que fantasmas, é mesmo já quase a morte a possuir-nos nessas fotografias. O negro é potentíssimo e dá-nos esse drama todo, e a repetição
que é quase como uma redundância, reforça brutalmente este sentimento de fim de vida, de morte próxima que está nesta exposição. Essa repetição realmente não se escapa. É um beco. A única saída é a morte. Claro. Não, eu fico contente por ter conseguido passar a mensagem, ou pelo menos ser perceptível a ideia inicial que eu tive, que era exatamente isso. Mas sabe, Carlos, que isto é o prazer maior de um fotógrafo, é quando passa exatamente aquilo que sente. É dos maiores prazeres que um fotógrafo pode sentir, é quando passa isso. E é curioso porque foi uma conversa entre eu e o Manel, e ele é que assistia à exposição, portanto ele é que via as suas palavras e a dos restantes que lá estavam, e é curioso que, pronto, a interpretação estava muito semelhante. Manel, não sei se queres perguntar mais alguma coisa aqui ao nosso amigo Carlos Medeiros. Quer dizer, pronto, o Carlos já é um bom comunicador, além de ser um excelente fotógrafo e de passar, tirar da alma e colocar cá fora o que sente também um bom comunicador, já contei aqui o seu processo, né? Eu só ia lhe perguntar aquela frase que eu costumo colocar, né? O que é que diz o teu coração? Eu te pergunto o que é que diz os olhos, para não ser a mesma coisa. O que é que diz o teu coração sobre a fotografia? É importante... Eu digo, para mim é importante porque eu ponho a emoção toda na fotografia. Eu só fotografo aquilo que me emociona. Eu não fotografo por acaso, não é? Mas isso que estás a fazer, estás também de certa forma a deixar vulnerável, não é? Porque é uma parte tua que começa aí, não é? Sim, mas eu não tenho problema de encobrir isso, não é? Sim. Eu não tenho problema de encobrir nada. Acho que é humano. Todas as pessoas têm as suas emoções, claro. e portanto, eu não faço questão de encobrir. Agora, o que eu pretendo fazer é que cada fotografia seja uma coisa que eu senti, uma coisa que me ensinou, que não seja uma coisa gratuita, sim, fazer por fazer. Sim. Não, tudo que está aqui tem muito sentido. Okay. Muito bem. E continua a ser. Continua. E há de continuar, sem dúvida. Muito bem. Carlos, o teatro foi muito importante, influenciou muito o seu modo de fotografar, ou não? Eu penso que sim, eu penso que é muito importante. O teatro e a pintura, porque quer uma coisa, quer outra, a gente vai descobrindo. Menos é mais. Quanto menos elementos tem a fotografia, mais forte ela se torna. É verdade. Eu fui aprendendo. Eu inicialmente, sei lá, saturava as fotografias com coisas. Agora não, agora é para contar a história com o essencial. Não por nada que seja supérfluo, não faça falta. E eu penso que o teatro que eu faço com um grupo independente também é muito isso, porque é um grupo independente, não tem dinheiro, e portanto, as encenações são sempre muito resumidas, muito minimalistas, muito despejadas, muito minimalistas. Pode haver uma cadeira ou duas em cena e o resto é trabalho de ator. O teatro é como contar de histórias, é uma história sempre com cabeça, tronco e membros, com começo, meio e fim. Isto foi fundamental então também para essa paixão de contar a fotografia como história, porque não são muitos os fotógrafos que fazem as suas exposições como uma história. Portanto, muitos são uma apresentação de um portfólio, uma apresentação de uma viagem. Pronto, poderá também contar uma história, mas não com um sentido tão restrito quanto estas duas histórias que eu conheço, tanto a Insónia como o Grafite. Mas eu tenho mais uma experiência, que foi a única experiência que fiz a cores, a partir das cartas da Soror Mariana. A única experiência que eu tive a cores, porque alguém me disse na altura que a paixão era encarnada. Coisas jovens, não é? Eram 20, portanto, há 5 cartas que a Mariana Alcoforado escreveu. Eu, portanto, joguei nos múltiplos de 5, eram 25 fotografias. E também a ideia inicial era arranjar uma amiga, ou até uma atriz de teatro, que fizesse de Soror Mariana e, portanto, ia fazer fotografias encenadas na minha casa também, com uma atriz, ia fazer de Soror Mariana. E no primeiro dia em que ela apareceu, a máquina caiu e partiu-se. E eu pensei, a Soror Mariana não quer cá ninguém metido. E daí para a frente, acabou por ser 25 fotografias, naturezas mortas, que vão buscar inspiração às naturezas mortas do século XVII, que vão buscar a luz do Caravaggio e do Vermeer, e
e portanto acaba por ser 25 fotografias que são naturezas mortas. Estão no meu site, mas foi a única vez que trabalhei com hoje. E portanto também, hoje foi outra história, uma história de solidão, de ausência e de desespero. Carlos Medeiros, posso fazer uma outra pergunta? O facto de ser açoriano, o facto de ser ilhéu, o facto de ainda manter uma pronúncia muito micalense, que ao fim de tantos anos fora, isto influenciou a sua forma de fotografar? Acha que a sua fotografia tem algo de ilhéu, tal como na literatura se sente-se que há escritores que têm uma alma insular, que têm uma alma açoriana? Acha que a sua fotografia também tem um pouco dessa alma ou não? Capaz de ter, sem eu saber. Eu acho que aposto muito sempre na ausência e na perda. Isso é uma coisa que talvez os ilhéus sintam, não é? Sim. Começar nas pessoas que partiram, naquelas vagas de imigração para os Estados Unidos, aquelas pessoas que possivelmente nunca mais se iriam a encontrar na vida. Num mar que nos isola completamente do mundo. É possível que tenha a ver com isso. Eu acabo por estar sempre a bater na mesma tecla. É sempre a ausência, a perda e a relatividade das coisas. Isso é muito breve. Costuma-se dizer que na fotografia, um fotógrafo, quanto mais maduro na idade está, melhor fotógrafo é. Sendo isso, acha que a idade lhe trouxe essa maturidade, Mas começas a pensar que há pouco tempo e que há que aproveitar o mais possível os anos que faltam e pronto. É difícil recriar aquela alegria e aquele optimismo que se tem quando se é jovem. Mas pronto, é assim. Tudo a seu tempo, não é? Pois. Sim, senhor. Mestre, Diz, Manuel. uma vez que nós primamos ou tentamos primar pelo cumprimento do tempo, porque o tempo às vezes não dá tempo, daria a oportunidade, se alguém quiser colocar alguma questão, para darmos seguimento à tertúlia de uma forma normal. Palavra novamente com nossos estudos na Ilha das Flores. Pronto, está aberto neste momento. Primeiro, quem quiser colocar questões ao Carlos Medeiros, estão à vontade. E depois podemos, cada um de nós, por aquilo que já vimos aqui apresentado nas suas fotografias, dizer o que é que sentimos. Mas primeiro vamos fazer uma ronda de perguntas que queiram colocar ao Carlos Medeiros. Zé Diniz, és o primeiro que me aparece aqui no ecrã. Não sei se queres começar por ti. Enfim, sim, pode ser. Para começar por manifestar aqui o meu grande incómodo face a este conjunto de imagens que, pela explicação que o Carlos de Medeiros nos fez aqui, portanto, é o pretendido, não é? Porque este encontro do indivíduo com os seus fantasmas, eventualmente, enfim, naquele caminho eventual para a morte, como o José Franco falou, realmente é altamente incomodativo. E é esse incómodo que faz avançar também os conceitos de vida por um lado e os conceitos estéticos por outro. E portanto, este é um pedaço de trabalho, aquele que nos foi mostrado aqui, é um pedaço de trabalho que também nos inspira e nos incita a procurarmos outros caminhos, a fugir daquilo um bocadinho, e acho que o Carlos tocou aí num ponto fundamental, que é aquela dicotomia entre o fotografar um pouco ao acaso, seguir com a câmara e fazer fotografias sem um propósito definido, por oposição àquilo que o norteia no trabalho dele, que é ocorrer-lhe
tema, ocorrer-lhe um conceito, trabalhá-lo, pensar esse conceito, pensar nos vários aspectos que esse conceito se reveste e depois, enfim, normalmente aí até é a parte mais difícil, na minha opinião, pelo menos eu pessoalmente é onde sinto normalmente mais dificuldades, é nessa conceptualização, e depois partir para a execução das imagens, que, se bem que não sejam fáceis, mas o que me parece é que acaba por ser mais fácil porque já temos ali o conceito a nortear-nos. Agora, evidentemente que nós, por exemplo, esta imagem que está a ser projetada neste momento é uma imagem que se insere, que o autor inseriu dentro daquele conceito, mas que procurou fazê-lo de uma determinada maneira. Ele podia ter, digamos, expresso o subconceito que tem aqui nesta imagem com uma outra e, portanto, na própria elaboração das imagens também há um processo iterativo, não é? De pensar, fazer, quiçá também experimentar, não é? Eliminar coisas e voltar outra vez ao conceito principal e dizer não, eu não quero transmitir este conceito, ou não quero ilustrar este conceito desta forma, com este tipo de imagem, quero ilustrar com outra, ou esta insere-se ou não se insere dentro do tema. Por último, pronto, traz-me aqui a registar que há aqui, mas isso já é de menos importância, aqui algumas imagens, por exemplo, esta aqui é uma imagem onde é um local onde eu costumo levar muitas vezes os alunos dos meus workshops, para mim é bem conhecido e há outros que eu fui conhecendo, a Quinta das Conchas, em Lisboa, mas é como digo também, isso é o menos importante, neste tipo de fotografia o menos importante é identificar os locais, o mais importante é efetivamente identificarmos os conceitos e o modo como eles são transmitidos, que acho que é aí que está a essência da fotografia. Mas já, Dinis, sentiste neste conjunto de 15 fotografias aquilo que o Carlos tentou passar? Sim, sem dúvida alguma, e até eventualmente faço, não sei se estou a ser injusto com ele ou não, mas penso que não, faço-lhe mesmo esta acusação, digamos assim, de querer ter-me incomodado, não é, como espectador, não a mim, o José Luís, porque, enfim, eventualmente se nos cruzarmos uma vez ou duas, foi muito, se é que nos cruzámos, não tenho a certeza, mas pelo menos a mim como espectador eu acuso mesmo, ele procurou incomodar-me e conseguiu, e quando assim é, quando o autor consegue incomodar a sua audiência, é sinal que a mensagem dele foi estruturada e elaborada de uma forma tão cuidada que produziu o efeito que o autor pretendia, e eu acho que é isso que nós queremos ou eventualmente devemos querer para todo o nosso trabalho, que é produzir um efeito. É curioso, a mim também me incomoda, e incomoda-me essencialmente nesse tipo de fotografias em que está a personagem principal e os seus fantasmas, o grafite, o símbolo da morte, e principalmente na permuta constante em que ele faz de foco. O foco aqui é determinante nestas fotografias com o grafite. Umas vezes está focado no grafite, outras vezes e o personagem principal está desfocado, outras vezes está focado no personagem principal e o vice-versa, e acontece com o vice-versa. Ou seja, há aqui uma... cinematográfico também. E é um diálogo entre eu e a morte, eu e o grafite, eu e o meu fantasma. Este diálogo está fantástico, que se vê muito no cinema também, e um dos filmes que eu costumo citar aos meus alunos é, efetivamente, Os 12 Anos de Escravo, em que os 12 anos de escravo, o foco está permanentemente sempre a mudar entre o escravo e o capataz, entre o escravo e a outra escrava. Essa alternância é fascinante, e aqui está muito bem explícito, reforça brutalmente este confronto entre o eu e os meus fantasmas, entre o eu e a morte. Acho que é sublime. Claro que não foi à toa, é propositado, mas há que realçar, porque este cria um impacto visual e reforça brutalmente este conceito de eu e a morte.
Não sei se queres colocar alguma questão ao Carlos Carreiro, alguma coisa, alguma curiosidade que queres... Desculpa, é uma coisa, é Carlos Medeiros. Desculpa, Carlos Medeiros, é sempre por causa eu estou sempre a ver o Manel Carreiro e depois pronto, olha, peço desculpa, está escrito aí, o Carlos Medeiros, peço imensa desculpa por trocar o nome, mas pronto, fica o meu ato de contrição. Zé, queres acrescentar mais alguma coisa? Não, era só mesmo fazer aquela acusação. Ok, obrigado. Cláudia, não sei se queres dizer alguma coisa, se quiser... Eu digo sim, eu não vejo o eu e a morte, eu vejo o eu e a solidão. E vejo que o eu está a ser acompanhado por alguém, neste caso pelo grafite. Aquilo que eu queria perguntar ao Carlos Medeiros era, este conjunto de fotografias foi apenas pensado por si, ou foi um diálogo entre o fotógrafo e o fotografado? Não, foi pensado por mim. O fotografado não tem conhecimento, não está numa residência de terceira idade, não tem conhecimento do pormenor das fotografias. Eu agora é que mandei o catálogo, mas contei da história, contei. Inicialmente fizemos nas questões, encontrei da minha casa. Mas chega mais ao microfone. O ano passado fizemos esta sobre o grafite, que é o tal grafite que não está muito, mas portanto foi tudo feito assim. E depois estruturei a história e apresentei tudo. Até há muito mais fotografias do que essa. Sim. Está uma história belíssima. Obrigada pela partilha. Jorge, você que também gosta de fazer histórias fotográficas, que já fez variadíssimas, que também vai ter o prazer de ter uma coleção sua no museu, o que não é qualquer... É um sonho de qualquer fotógrafo ter uma fotografia no museu. O que é que sentiu olhar para esse trabalho do Carlos Medeiros? Bom, eu gostei muito, sinto-me incomodado, como Zé Diniz, pela força das imagens e pelo tema que aborda. Eu há dias, por desafio do Luís Godinho, perante os mesmos grafites, fiz o oposto disto. A alegria do motociclista que passa por isto e que o grafite olha, e é uma coisa completamente a cores, e portanto completamente diferente. Isto para ver como a fotografia serve os dois lados da medalha. Mas o que eu queria perguntar ao Manel, ao Carlos Medeiros. Ao Manel Medeiros. Carlos Medeiros. Já que você troca, eu também posso também trocar. Pode. Agora não troca o último, troca o primeiro. É que nós cruzámos numa exposição da Miolo aqui há tempos, uma exposição que é muito mais gráfica e que me tocou de perto porque abordava o tema da arquitetura. Não sei se pode ter outros, já não me recorda bem o nome da exposição. Ela esteve na Miolo, mas eram elementos sobretudo de arquitetura, a mesma força, mesmo preto e branco, mas estranhei que ele não nomeasse isso como exposições que por aqui passaram. E se há alguma razão especial, ou se, por exemplo, há filhos e enteados, não sei. Eu posso responder. Naturalmente que se está a referir a uma exposição que eu chamei Fim de Estação. Chamou o quê? Fim de Estação. Tá, exatamente. Fim de verão. Portanto, mas era outra vez a mesma coisa. A desolação dos espaços quando o verão chega ao fim, em que já estão pouco habitados. Pois, nem estavam habitados, tenho ideia, mas não tenho certeza do que estou a dizer. Possivelmente havia uma ou duas pessoas, possivelmente, mas eu não me lembro bem. Mas a ideia... O pré-Covid. Pois, na altura não se adivinhava isso ainda. Não se adivinhava. Mas, portanto, aí o tema era outro. Era o fim de estação. Essa mesma coisa, é qualquer coisa que chega ao fim. Mas nessa altura era praias, piscinas, espaços... Os pavimentos eram... Sim. Eu penso que fiz algumas fotografias nas piscinas da Ribeira Grande, que já sem ninguém, e também nos banhos da Ferraria. Pois, mas a ideia aí era outra. Portanto, quer dizer, era e não era outra, porque esse fim de estação é fim de vida também. Portanto, eu sempre à volta do mesmo tema. Tá bom. Obrigado.
Virgílio, diz? Não me ponhas a falar sobre isto. Só queria saber o que é que tu sentiste, só. Há muito, isto é muito bom. É demasiado. Não, é porque, pronto, acho que é uma coisa, nós temos estado a ouvir, pronto, já vimos o Jorge, que tem uma idade aproximada do Carlos Medeiros, o Virgílio também. O Virgílio toda a sua vida viu fotografias, toda a vida teve que construir histórias, não suas, mas de outros. Olhar para isso, o que é que sentiu? Perdi a vontade de falar. Pá. Isto é realmente muito bom. Muito bem. É muito bom. O silêncio, muitas das vezes. A história está espetacular. E, pá, estou encantado com isto. E não sei dizer mais nada. Okay. Muito bem, Virgílio. Muito bem, obrigado. Abre uma garrafinha, Virgílio. Abre uma garrafinha. Catarina. Olá, boa noite. Antes de mais, isto é um privilégio conhecer o Carlos Medeiros. Eu sou iniciada, adoro esta gente que está aqui neste grupo, todos eles fizeram parte da minha vida numa fase muito importante e são meus amigos agora, felizmente. O Carlos Medeiros, na altura em que me comecei a dedicar mais à fotografia, foi um autor que eu comecei a ver algumas obras, gostei. Queria-lhe só fazer uma pergunta. Eu vejo e tenho visto na maioria dos autores, isto é uma pergunta que não é por ser iniciada na fotografia, não é por nada. Acho que tem a ver com a maneira de sentir a vida. Eu vejo que os fotógrafos, quando evoluem, quando são mais maduros, é a eterna questão do preto e branco e das cores. Vão muito para o preto e branco. E sei que com o preto e branco se demonstram muitas emoções, se consegue mostrar tudo. Mas também sei que com a cor se consegue mostrar muita coisa daquilo que vai dentro de nós. Eu neste momento, eu já estive nos Açores, eu sou de Lisboa, já estive nos Açores, agora vivo no Alentejo, em Évora. Neste momento estou no Algarve, para onde venho há muitos anos passar férias, e há uma coisa aqui que me fascina no Algarve e que só consigo transmitir com a cor, nunca experimentei com o preto e branco, que é as portas e as janelas e as chaminés e toda esta traça de uma cidade que eu, apesar de ser árida, a cor diz muito. Uma das coisas que eu gostava de apresentar aqui é a cor, e agora quando vi esta exposição voltou-me aquela eterna questão: porquê? Porquê que os fotógrafos mais evoluídos vão para o preto e branco? Porquê? É uma coisa que me faz confusão e era uma coisa que eu gostava de... O Carlos Medeiros está aqui, também já vi que o Paulo Medeiros também está, e todos estes todos que aqui estão, mas pronto, são aqueles que mais exposições se calhar têm. E porquê que vocês vão todos para o preto e branco e para as cores escuras? Isso torna assim, é uma emoção que eu, quando olhei para esta exposição que agora está aqui a ser transmitida, senti depressão. Eu senti tristeza. É chique, não é, Carlos? É chique. Posso responder? Pode e deve, Carlos. Eu não tenho nada contra a cor, só que eu não sei fotografar a cor. Há fotógrafos fantásticos que trabalham a cor. O Martin Parr, que passa o tempo todo a fotografar ambientes de praias, levando ao extremo de kits. É sempre a cor e ele faz coisas magníficas. Um outro, penso que será americano, que é o Felipe de Córcia, que fotografou prostitutos dentro de quartos, a cores. Eu vi essa exposição em Lisboa. É fantástico, é belíssimo, mas eu não sei fazer. Eu não sei fazer, não posso fazer a cores porque não sei, não estou lá. Estou a fazer como os outros. E eu não faço como os outros, eu faço como eu sinto. Além de que, como há bocado já disse, o preto e branco leva à imaginação de cada um vê as cores que quiser ver ali. Aliás, esse grafite, em frente ao nosso relvão, em termos de cores, é lindíssimo. A porta, neste momento, é uma cor de tabaco, ela já está muito deteriorada. As imagens são pretas, mas eles estão metidos em água até à cintura. E a água são uns pequenos riscos verdes. A cor nesse grafite é lindíssima, mas não servia dos meus propósitos. Por isso é que não fui para a cor.
E aliás, como disse, a única exposição que fiz a cor foi a Paixão da Mariana, porque a paixão é encarnada. Pronto, eis as minhas razões. Obrigada. Nada. Zé, posso dar mais uma chega relativamente a este assunto para a Catarina? Todas. Pronto. Catarina, vamos imaginar uma família que tem só um filho, que vive ao lado de uma família que tem 12 filhos. Qual delas, em princípio, terá menos problemas para satisfazer todos os filhos que tem? A questão das cores é que elas encerram em si uma multiplicidade de sensações, cada uma delas, enfim, isto não descartando sempre a hipótese de uma mesma cor provocar sensações diferentes em diferentes pessoas, mas de uma maneira geral nós poderíamos até comparar a questão da fotografia a cores com uma família de 12 filhos, não é? Em que é difícil contentá-los todos, é difícil criar harmonia entre eles todos. E por isso também é que o trabalho de fotógrafos a cores que conseguem compatibilizar um número muito significativo de cores dentro da mesma fotografia é um trabalho admirável, porque isso não é nada fácil. Portanto, poderíamos ser levados aqui numa primeira aproximação a considerar a fotografia a preto e branco como uma fotografia mais fácil, no sentido em que não temos a cor para nos distrair, não temos as diversas cores para compatibilizar e produzir no final uma imagem que seja visualmente atrativa, que é isso que pretendemos. Mas obviamente que essa não é a única razão, há muitas mais, essa é uma delas. Agora, o preto e branco encerra depois dentro de si uma propriedade, uma característica que tem a ver justamente com a ausência da cor. É que o preto e branco ajuda o observador a concentrar-se com muito maior facilidade e com muito maior profundidade na mensagem que a imagem, que a fotografia está a querer passar. Aí tem papel preponderante os jogos de luz e de sombra, os volumes, as linhas, os tons, não é? Mas a ausência da cor como elemento distrativo é aquilo que permite depois que o observador se concentre fundamentalmente naquilo que interessa. E estas imagens do Carlos de Medeiros são bem ilustrativas disso, não é? Nós olhamos para elas, nós já tínhamos ouvido a introdução que ele fez ao trabalho e nós, quando olhamos para as imagens, nós percebemos o contexto, percebemos o conceito, percebemos a linguagem estética e também percebemos uma coisa, percebemos que a cor não nos fez falta nenhuma. Zé Diniz, é verdade que a cor não fez falta nenhuma, exato, e tanto é que ela é neste caso desta exposição... Neste caso desta exposição é uma exposição que para mim... com tudo o que já foi falado das focagens, do negro, para mim transmite-me depressão e tristeza. Pronto. É uma pessoa perturbada que aqui está. E eu só queria perceber... É a tal ausência, a tal falta de que o Carlos de Medeiros falava. Exato. E que traduz visualmente por estes negros, que ainda por cima são ricos. Eu estou a olhar, por exemplo, para o meu segundo monitor, porque neste aqui, pronto, estou a olhar neste momento, não consigo ver isso, mas no monitor que eu tenho ali calibrado, mas estes negros são profundos, são riquíssimos, muitos deles não têm detalhe, mas não precisam de ter, porque não, o que é importante aqui é a transmissão da mensagem e essa está lá. Exato. Não é? Mas a questão era perceber, em termos de autores, quanto mais maduros, se focam
no negro, no preto e branco, mas principalmente mais no negro. Eu não vejo, por exemplo... Eu não vejo isso tanto assim. Não é assim tão direto. Catarina, isso é uma questão de estado de alma. Até porque, vamos lá ver, o Carlos Medeiros e o Jorge Cole são praticamente da mesma idade. E olharam para o grafite, para os grafites de Ponta Delgada, completamente diferentes. Isto depende muito do nosso estado de alma. O facto do Carlos estar num estado de alma muito mais negro, isso ele passou, foi o seu estado de alma. Portanto, isto é magnífico. Portanto, ele nunca iria conseguir passar esse estado de alma com fotografias a cores, era impensável. Portanto, não é por ser nem mais, nem menos, nem melhor, nem pior. É o estado de alma dele, só se conseguiria o resultado com estes negros e e a preto e branco. Portanto, não... Está muito longe de... É difícil, eu compreendo isto. Aliás, o José Diniz estava a dizer que não é mais fácil fotografar a preto e branco, e não é. Porque fazer fotografias com tantos negros bloqueados, há aqui fotografias em que tem 90% de negro e serem apelativas, é extremamente difícil. É mesmo muito difícil fazer fotografias apelativas com tanto negro. Portanto, são mesmo muitíssimo boas. Portanto, isto não tem nada de fácil, nem nada que se pareça. É efetivamente um excelente trabalho e não é por ser fácil. É difícil mesmo. Obrigada. Nada. Confirmando isso que disse do excesso do negro, há uma fotografia em que é praticamente tudo negro. Há o reflexo de dois candeeiros, duas luzes na água. Não, já passou. É este. E a única coisa que ressalta aí, ao pé desse candeeiro em baixo, há o reflexo da luz no cabelo. Há aí uma coisinha de nada. E aqui? Isso mesmo, isso. Mas já agora, olhando para a estética da imagem, estética no sentido da composição, é bastante interessante notar como, do ponto de vista de composição pura, os reflexos, estes dois reflexos do candeeiro de rua, formam com a figura humana um triângulo onde se concentra toda a nossa atenção, deixando de lado todo este espaço dito normalmente negativo, não é? Todo este negro que cobre a metade direita e, digamos, e o terço inferior da imagem, mas que acabam por constituir o tal contrapeso visual a essa imensidão de negro, não é? Que se adivinha que é a imensidão de negro que há de habitar a alma daquele ser humano, não é? Estou a analisar só a imagem, não estou a analisar a pessoa. Portanto, como dizia, negro esse que habita a alma daquele ser humano, que é imenso, que é grande, que o acompanha, que ele procura deixar para trás. Isto, por exemplo, seria uma possível leitura desta imagem, que ele procura deixar para trás, mas se calhar sem conseguir, porque à frente já está negro outra vez, e ele está neste momento a passar ali só naquela clareira. E este triângulo é o que, do ponto de vista da abstração, da composição, acaba por nos transmitir a agradabilidade visual que as imagens, depois no fim das contas, têm que ter, não é? Mas mais, Diniz, esta imagem é fortíssima para mim por duas razões. Primeiro, tu não vês a realidade dos candeeiros e vês os candeeiros invertidos no reflexo. Ou seja, no reflexo estão invertidos. Eles estão de invertidos, simboliza afundar-se, morte, simboliza desaparecimento. Mas a personagem está no último terço de saída, deixando imenso espaço para trás, que nunca se deixa tanto espaço para trás. É mesmo um fim de um caminho, um abismo, um chegar ao limite. Portanto, é de um reforço, uma coisa tremenda. Essa imagem é estupidamente poderosa e tem seguramente 90% de negro bloqueado sem informação nenhuma, mas é fortíssima, é das imagens mais fortes. E quando vi esta imagem fiquei arrepiado com esta conjugação dos candeeiros e o caminho novamente, aquela luz só sobre ele e a desaparecer já outra vez na escuridão. É de uma profundidade tremenda. Isto é magnífico. Pronto, se calhar não me devia ter emocionado tanto, mas pronto, eu não consigo ser diferente. Diz-me, Manel.
essa questão do arrepio, sabes que já estamos no outono, né? Com vem fechar a janela, para as coisas vão ventinho, vão com o arrepio, vão profundas. Mas ainda não tenho, eu ainda não tenho a tua idade, ainda não tenho a tua idade, não te preocupes. Bom, Cissa, falando em idades, tu és ligeiramente mais nova. Sim, é ligeiramente mais nova do que a maioria dos presentes. Sentiste o mesmo que os outros? Incomodou-te tanto? Conta-me lá. Eu gostei bastante. O Manel tinha já me falado na exposição, já tinha interesse em ir pelo cartaz, agora quero mesmo ir ver. Eu gosto imenso desta situação dos planos dos grafites, acho lindíssimo. Gosto imenso desta composição que estava na tela, o fato de estar no terço superior, acho muito arrojado e a mim não me provoca qualquer sensação de fim de linha. Gosto, talvez pelo arrojo, acho que até dá assim, não é esperança, mas também não é desalinho, é qualquer coisa que realmente me fascina. E os grafites acho que estão fabulosos. Aquela pessoa, a luz que incide no cabelo, na parte de trás, está fabulosa. Adoro, parabéns. Obrigado. E vou de certeza ver a exposição. Muito bem. Ana Azevedo, ainda rejuvenescendo um pouco mais aqui a nossa plateia, porque eu tenho a certeza absoluta, de que a idade em que se está a ver-se essa exposição tem impactos completamente diferentes, mas completamente diferentes. E eu gostaria de saber qual é a tua impressão. Antes de mais, boa noite ao Sr. Carlos Medeiros, boa noite aos restantes colegas de fotografia. Peço desculpa de ter chegado ligeiramente atrasada, por isso não avali uns 5 a 10 minutos que não apanhei na introdução. Eu tenho uma grande falha, que não tenho acompanhado as exposições do Sr. Carlos Medeiros e ao ver essas fotografias faz-me ter curiosidade. Aliás, já enquanto os colegas estavam a dar as suas opiniões, eu fui procurar no Google, fui também saber algumas informações e concordo com algo que a Cláudia disse, de ter o sentimento da solidão, mas eu consigo também ver a caminhada, porque ao fim e ao cabo as fotografias todas interligadas, nós conseguimos ver como é uma caminhada que a pessoa está a fazer sozinha, de reflexão, de introspeção, não como a Catarina disse há pouco, não uma questão de depressão ou de tristeza, mas talvez melancolia. É o que me transmite um pouco também, melancolia, mas também é algo que a pessoa está. Esta, por exemplo, eu gosto muito dessa fotografia. Não sei se é a última em relação aos focos, porque há pouco Zé, falavas no alternar nos focos. E para mim realmente faz muita diferença, porque quando o foco está no grafite, é como se a pessoa não tivesse a ser vista. É como se a pessoa não tivesse, não se reconhecesse, não se encontrasse, não soubesse quem é, exatamente. E quando chega a esta fase, a pessoa já sabe quem é e já sabe para onde é que deve ir, ou se tem alguma dúvida. Agora já não tem, agora já tem um caminho delineado. E eu não sei se era bem essa a ideia, mas foi o que me transmitiu. Eu gosto muito dessa fotografia. A minha questão para o Sr. Carlos Medeiros é, de tantas fotos que já tirou, se já encontrou aquela que diz, esta é a foto da minha vida? Acho que não existe, porque a fotografia é uma busca constante e, portanto, há sempre a fotografia que falta fazer. Portanto, eu não dou por fechado o meu caminho de fotógrafo.
E acha que existe só uma? Acha que existe só uma fotografia que eu possa definir? Eu reconheço que há fotografias que gosto mais do que outras, mas o caminho não está fechado. Sei lá, amanhã o que é que vou encontrar, fotografias é que vou fazer. Isto é, agora este projeto acabou e é de passar para o outro. Aliás, já está mais ou menos combinado. Muitos parabéns e muito obrigado pela partilha. Muito obrigado. Agora falta ir ver a exposição. A realidade é diferente. A gente vai alugar uma caminhoneta, como se diz aqui na terra, e vamos todos numa caminhoneta de carreira ver a exposição. Ela que passa aqui na minha casa, Manel, se faz favor. Ainda bem também. Desculpe. À vinda para os Açores, passa nas flores, que é para me levar até São Miguel, está bem? Também quero. A galeria até o fim do mês de setembro fecha às 18 horas. E a partir do dia 1 de outubro vai fechar às 17h30. Muito bem. E já agora, vai para algum lugar depois daí? Eu depois vou levar a casa, não é? Não tem nada previsto. Não tem nada previsto. Não, eu gostava que a exposição fosse para Lisboa. Mas isso tem que ser falado. Não sei, vai acontecer. Paulo Medeiros. Está a ver? Estou, já estamos. Bom, eu já foi dito tantas coisas bonitas realmente relativamente à fotografia e que até nem sei o que é que dizer, nem sei muito bem o que dizer. Gosto muito das fotografias, estão excelentes. A parte preto e branco, respondendo para cá, Catarina, eu penso que nós todos temos que seguir o nosso caminho na fotografia. Eu também comecei a cores, muita gente pensa que começou a cores, mas depois temos que encontrar o nosso caminho, aquilo que nos identifica. E eu optei por preto e branco, por motivo extremamente simples, já foi dito aqui, é muito mais fácil de fotografar a cores. E além disso, penso que transmite muito mais a mensagem que nós queremos transmitir e não nos deixa distrair através da cor. Isso é a minha opinião, esse foi o caminho que eu decidi seguir e pronto. Mas gosto muito, já vi fotografias lindíssimas a cores, que não podem ser de forma nenhuma preto e branco. Cada um pensa que tem que seguir o seu caminho, o que diz a sua alma e segue. Essa exposição, espero ter a oportunidade de lá ir. Está até que dia? Eu não percebi essa parte, peço desculpa. 20 de novembro, penso eu. 20 de novembro, ok. 20 de novembro. E há muito o meu tipo de fotografias, pronto, fotografia... 20 de novembro. Desculpe, não percebi. 20 de novembro, até 20 de novembro. Ok. E gosto, para mim, de todas as que havia aqui, essa é a minha preferida. Penso que é que apresenta a exposição, penso eu, acho que é extremamente emotiva, diz muito, e o grafite, já me vejo fotografia esse grafite já há muito tempo, e realmente sempre que passa ali, e passa ali muita vez, que eu trabalho ali para o mesmo lado, esse grafite fascina, completamente. Portanto, muitos parabéns ao Sr. Carlos Medeiros, tem um excelente trabalho. Obrigado. E continuo no preto e branco. O preto e branco é o que me chega à alma e é aquilo que eu gosto mesmo de fazer. Mas é isso. Tem dito. Obrigado, Paulo. Hugo. Estava a dizer boa noite a todos, ainda não tinha tido a oportunidade de cumprimentar toda a gente que está presente nesta nova tertúlia. Eu não conhecia o Sr. Carlos Medeiros, até porque estou na fotografia há muito pouco tempo, já tinha ouvido falar e acho que está um trabalho espetacular no sentido que consegue transmitir toda a energia que pretendeu fazer com este grafite e com a forma como fez a fotografia. Tem-se discutido muito da parte da cor, do preto e branco, as cores. Eu quero acreditar que estas fotografias, algumas se fossem a cores, provavelmente tinham um impacto diferente, mas eu sou um amante do preto e branco, como é óbvio. Eu gosto muito, independentemente da fotografia que faça, tento sempre puxar para o preto e branco, mas também tento fazer a cores, porque acho que como a fotografia é como cada um de nós a vê, dentro da composição e aquilo que nós sentimos, aquilo que tentamos transmitir,
por vezes a cor também conseguimos transmitir aquilo que realmente queremos. Isso eu penso que depende muito do que estamos a fazer e do que pretendemos. De qualquer forma, este trabalho acho que está fantástico e fico com alguma curiosidade de vê-lo de outra forma, mas isto é como o autor o concebeu, portanto, provavelmente na edição da fotografia ele poderá ter essa noção se realmente, se o fez, se o experimentou a cores ou não sei se o fez, ou se fotografou mesmo a preto e branco e depois a edição já foi a preto e branco, ou se fotografou a cores e depois transformou a preto e branco, é a pergunta que eu deixo, mas acho que está fantástico. Pena não estar em São Miguel, porque tinha bastante curiosidade em ver pessoalmente, porque ver no computador é sempre diferente de ver ao vivo, mas acho que está fantástico, portanto os meus sinceros parabéns e continuação de bom trabalho. E obrigado pela partilha. Hugo, eu quando tinha a tua idade tinha tantos projetos de vida, tanta coisa na cabeça, que a morte não existia ainda, nem nunca pensava nela. Hoje, com os meus 55 anos, já penso na morte. E já penso na morte porque acho que já me realizei bastante e pronto, e portanto, falta muito menos para viver do que os que já vivi e porque também, se tivesse que acontecer, não ficaria desapontado porque já vivi, acho que sinto-me realizado o suficiente para o que vivi. Mas nesta idade eu não pensava na morte. Provavelmente tu também não pensas. Ao veres esse trabalho, o que é que tu sentes? Lá está. É assim, como eu tenho alguma dificuldade em dizer o que é que eu sinto, porque é tão específico aquilo que o autor fez, aquilo que ele sentiu. Eu não sei se me estou a conseguir transmitir, porque quando há aqui uma grande diferença, é que o autor ele já tem maturidade fotográfica suficiente para, eu quero fazer este trabalho, eu vou sair para a rua e eu já sei o que é que eu quero sentir com ele. Eu não sei bem o que é que eu vou transmitir às outras pessoas. Eu não quero saber, não é o que o autor transmitiu. Eu quero saber o que é que tu sentiste. Okay? Mas era aí que eu ia chegar. Senti um murro no estômago. Eu tento sempre... Incomodou o Zé Diniz, incomodou o Jorge, incomodou o Virgílio, percebes? Nós sentimos incomodados com o peso da morte presente neste trabalho. Incomodou-nos, percebes? Entendes? Não, isso não, dessa forma não me incomodou dessa forma e talvez pelo meu estado neste momento de vida que me permite ver as coisas de outra forma, talvez mais alegres, não é? Independentemente de ser um preto e branco, mas o que eu pensei foi numa frase que o Franco usa muito. Eu gostava de ter feito estas fotografias e um dia eu quero fotografar desta forma, ok? Isso sim, claro que sim, até porque eu tenho pena da minha vida profissional, não tenho pena, é uma forma de falar, mas a minha vida profissional ainda não é só fazer fotografia, porque eu acredito que isso vai acontecer, e aí se calhar vou ter muito mais tempo para me dedicar a fazer este tipo de trabalho. Portanto, realmente o que eu senti foi, eu quero fazer fotografia desta forma, eu quero fazer fotografia com qualidade. Eu lembrei-me logo do Franco, porque o Franco costuma muito utilizar essa expressão. Agora, não senti-me talvez um incómodo, esse foi o meu incómodo, entre aspas, eu quero fotografar dessa forma. Posso responder desta forma. Mas deixa-me dizer-te o seguinte, Hugo. Aqui o Carlos Medeiros tem a máquina à venda, se quiseres comprar para fotografar da mesma forma, ele vende também. Já agora, uma curiosidade minha que eu gosto sempre de saber qual é o... Já está ensinada. Qual é o... Uma Nikon? Ok, muito bem. Pronto. DCLR, deduzo. Ok. Portanto, pronto, isto vai-se aprendendo todos os dias, por isso eu só tenho mesmo a agradecer pela partilha e tenho imensa pena de não conseguir ver ao vivo. Continuação de um bom trabalho e se nos cruzarmos em algum local, pois irei cumprimentá-lo pessoalmente. Muito obrigado. Obrigado, Hugo.
Nicolau, teres mudado a tua vida, o teu jantar para ver, para entrar nesta sala ao vivo, valeu a pena? Boa noite a todos a quem não falei antes. Valeu muito, naturalmente. Hoje foi um dia cheio, de alma cheia. E acaba foi grande. Este trabalho não me incomoda. Não me incomoda porque eu vejo aqui, é preciso ver a exposição real. O que eu vi aqui não. Eu sigo perfeitamente o raciocínio do Zé Franco, o raciocínio dos Denis, aliás, identifico-me com eles, mas em vez de incomodar, suscita-me curiosidade. Curiosidade como é que se trata o diálogo ao longo do caminho. Isto é, pelo que eu percebi aqui, é que há aqui uma dialética constante ao longo de um caminho que se vai percorrendo no tal parque, no tal caminho. E eu acho que preciso de ver o conjunto das fotografias para sentir um pouco mais. Isto é, eu não consigo ver tudo aquilo do que eu quero tirar dessa exposição. Agora, está magnífica, o trabalho está fantástico, admiro imenso o contar uma história. Vejo o lado que a Catarina viu, que acho que é uma exposição um pouco depressiva. Há um sentimento de depressão, um sentimento de caminho em direção a algo inevitável que não se quer ir, ou que não se sabe se quer ir. A dialética é que não se sabe se quer ir. E eu acho que é importante ver nesse sentido a exposição, digamos, presencialmente, a sequência, passarmos pelas fotografias de lado a lado, um bocado disso. Agora, fantástico, admiro imenso essa capacidade de, a partir de um conceito, ir pegar as fotografias que são perfeitamente conceptuais, não são documentais, não pretendem representar, documentar nada, não pretendem só gerar sentimentos. E isso é dificílimo. É dificílimo, só se consegue com grande bagagem, e a pessoa aqui, a fotografia é um instrumento para passar essa mensagem de forma brilhante como eu vi aqui. Muitos parabéns. Parabéns não tem que dar, porque a pessoa é assim, tem essa capacidade. E muito obrigado por terminar o dia em grande. Okay? Obrigado. Obrigado, Nicolau. Beatriz Cachim. Eu gostei muito. Estão a ouvir, então? Sim. Eu gostei muito. Acho que é muito forte. E eu acho que já foi tudo dito. Pronto. Uma questão que se me pôs é talvez mais a nível do pensamento da pessoa, portanto, não estou a conseguir explicar, mas eu penso que é mais a expressão do pensamento da pessoa que está ali. E, portanto, não consigo explicar melhor. Refere-se à personagem que está nas fotografias? É que a pessoa que está nas fotografias apenas deu a sua imagem, porque o pensamento estava na minha cabeça. Sim. Aliás, eu penso que este é um trabalho muito de autorretrato mesmo, em que você utiliza uma pessoa para, em vez de você podia ter feito isso perfeitamente com um temporizador e ter utilizado a sua própria imagem. Pronto, era mais complicado, mas podia ter feito. Mas nós, o facto de vermos sempre a pessoa de costas, sentimos perfeitamente que é como se fosse a sua projeção nas fotografias. Portanto, não, eu vejo você e o grafite sempre é o seu percurso de vida, o seu caminho, e não da pessoa que está lá que só emprestou, que só foi utilizada como modelo. Um excelente modelo, por sinal. Eu projeto nas imagens, Sim, mas isso é nítido. Isto é nítido mesmo, é completamente óbvio, essa sua projeção é nítida. Curiosamente, eu acho que também foi muito bem escolhido, por exemplo, o próprio sobretudo foi muito bem escolhido. Um sobretudo é uma coisa que, muito de outros tempos, muito de agasalho, de quem já precisa de um agasalho, o cabelo... E a mistério também, não é? E assim um pouco desgrenhado, dá muito um perfil que é muito parecido com o seu, portanto
acho que ajuda bastante nessa interseção, nessa interpretação. Há sempre um pouco a influência do cinema. Aquela primeira fotografia em que aparece o sobretudo por inteiro, esta, eu penso que está na minha cabeça, porque é que eu escolhi essa fotografia e não outra? Porque me fez lembrar o Nosferatu do Murnau, portanto, é cinema outra vez. E portanto eu penso que isto está tudo misturado, está tudo baralhado, é uma espécie de baralho e volta a dar. Mas eu acho que esse corte pelos ombros e pelas pernas é fortíssimo, porque corta até certa medida a identidade, ou seja, não querer identificar nada, mas dar a figura humana como o eu muito pesado, um eu muito negro. Eu acho isso magnífico, este corte. Um eu que pode ser qualquer pessoa. Exatamente, um eu que pode ser qualquer pessoa. Aparecia a cara, portanto, era aquela pessoa, mas não, era qualquer pessoa. Exatamente. Qualquer pessoa, por estar aí. Eu gosto muito da linha de luz que acompanha a manga do sobretudo. Uhum. Muito bem. Beatriz, queres acrescentar alguma coisa? Mais nada. Ok, obrigado. Zé Vaz, não sei se queres dizer alguma coisa. Não? Ok. Então vamos passar para a Anabela. Está tudo dito. Diz-me, Zé Vaz, queres dizer alguma coisa? Está tudo dito. Ah. Só acho que um pequeno pormenor nesta foto, acho que um pequeno pormenorzinho distrai um bocadinho. É muito grande. Portanto, o primeiro, portanto, a figura que está aqui, e esta lâmpadazinha aqui, um cantinho, neste cantinho aqui, distrai um bocadinho. Se fosse isso mesmo, essa parte. Tem toda a razão. Não faz falta nenhuma. Não faz falta nenhuma aqui. Muito bem. Podia ser uma reminiscência. Mas o resto está tudo dito para mim. Uma recordação de infância, um tempo de felicidade anterior. Sei lá, uma coisa desse tipo. Sim, é que não deixa de nos dar um toque de esperança. Qualquer coisa que acabou. Pois. Ou pode ser uma esperança de que eventualmente se consiga vencer esta guerra com os fantasmas, uma esperança vã, não é? E então, se for para a morte, então é uma esperança absolutamente vã. Mas pode também ter essa conotação. Este caminho, a caminho da luz, também ajuda um bocadinho. A luz não me incomoda absolutamente nada ali. Absolutamente nada. Zé Vaz, posso passar ao seguinte? Podes. Obrigado. Anabela. Então, boa noite a todos. Cheguei muito atrasada, com muita pena minha, e vou ter que ver isso de novo quando puseres já gravado, porque estou muito interessada em ouvir a introdução, a apresentação aqui do autor, e por aquilo que eu já pude me aperceber, deve ser fantástico. O Manel já tinha-nos dito que realmente era uma exposição que valia a pena, e estou muito curiosa, porque depois daquilo que tudo já foi dito, eu penso que se calhar vou ter outra leitura, naturalmente. Por exemplo, quando tu dizes que é morte e não sei o quê, eu acho que não vou sentir isso, e acho que não estou a sentir isso. Eu acho que vou sentir mais, sei lá, sabedoria de vida, firmeza, consciência, sei lá, não sei, mas estou muito curiosa em ir ver a exposição, e moro aqui mesmo, aqui na Lagoa, portanto está mesmo a caminho, e que não tivesse. E obrigada pela partilha e parabéns, e depois não posso dizer mais nada além disso, tá bom? Obrigado, Anabela. Zé Cabral, hoje tens motivos para fazer uma longa viagem. Bom, boa noite a todos. Eu não conheço o Sr. Carlos Medeiros, mas, portanto, deixo que o saúde, tanto grato pelo trabalho, pela partilha e, sobretudo, pelo seu percurso de vida, que está aqui também patente no seu trabalho, na sua exposição. Tenho alguma curiosidade em ir ver a exposição. Não tive tanto facilidade de ouvir sempre no início o Sr. Carlos Medeiros, porque o microfone do Manel está longe, e eu tive que ajustar aqui e não consegui apanhar tudo.
Mas pronto, tudo bem, há de se ver se consegue ver na gravação alguma solução para isso. A primeira viagem que estas fotografias me evocam logo à primeira é uma imagem que é o retrato do percurso ou da vida do Sr. Carlos. E, portanto, penso que o Sr. Carlos faz aqui conseguiu, tanto em breves instantes, partilhar connosco referências que servem de fundamento, de alicerce, referências que ele tem na sua vida e que o inspiram para fazer este trabalho. Tanto referiu o cinema, o teatro, entre outras coisas, que eu olho para isto com... desculpem a partilha, que eu olho para isto como uma quando estava nas aulas de filosofia, alguém dizia, penso que era o professor, que toda a humanidade viveu até mim e me serve de ombro para eu ver mais além. E, portanto, esta é, portanto, uma primeira viagem. Uma segunda viagem que, portanto, evoca também, e sobretudo pela escolha do monocromático, pela composição, pelo sítio e pela história, suponho eu, daquele senhor que está ali. Uma segunda viagem é, sobretudo, um diálogo dialético com o vazio. E portanto, referia aqui isto como um dado adquirido na época do final do século XX, em que, portanto, há muita gente a falar da pós-modernidade, e há um autor que escreve a época do vazio, e, portanto, num tentar entrar aqui nestas fotografias e nestas imagens, vi esta presença. Também vi aqui, portanto, neste diálogo dialético, há uma inquietude, há um constante ir à busca, ir à procura de. Depois comecei a escutar que, portanto, aqui há algumas partilhas e alguns testemunhos sobre o diálogo com a morte, e eu acho que a pior morte é exatamente o vazio de sentido, a inexistência. E a luz nas imagens é a esperança de que grafite é um diálogo com a vida que tem esta apresentação. A terceira viagem, e agora encostando um bocadinho mais a brasa à minha sardinha, olhando novamente para as fotografias e entrando nelas, fazendo um exercício simples, mas isto sou eu, que é onde está Deus aqui. E, portanto, não me ocorre outra coisa que fazer um diálogo em viagem e, portanto, trazer aqui a parábola do filho pródigo, penso que é conhecida por todos, e que é o pai, na figura deste senhor que está de costas, que faz a desconcertante viagem e visita as aventuras das escolhas do filho mais novo, e estando sempre por perto, ou estando sempre presente. E isto eu garanto que após o percurso tenebroso, que pode ser a vida, que pode ser o diálogo com os fantasmas, que pode ser as lutas interiores, que pode ter esta cor e outras, a sua presença, a sua companhia e a sua paciência na espera por melhores escolhas que lhe darão a vida. Lá de vez em quando eu tenho alguma preferência por uma passagem do Evangelho quando estou a presidir às exéquias nos funerais. Gosto muito de ouvir uma palavra do Evangelho de João, que é Jesus a dizer: vou preparar-vos um lugar. Isto para mim faz muito sentido. E também gosto de dizer, no coração de Deus estão todos vivos. Eu sei que hoje tinhas bons motivos para fazer várias viagens. Tens ainda mais alguma coisa para acrescentar neste circuito de viagens? Fora os meus
pedidos intermitentes, por hora não. Ok, muito bem. Depois de estarmos estado aqui 1h30 a falar com o Carlos Medeiros, a analisar esta exposição grafite, nós estamos com a alma tão cheia, que não há espaço para mais nada. Mas ainda antes de agradecer ao Carlos Medeiros, eu gostaria de saber se alguém quer dizer mais alguma coisa sobre o que viu, sobre o que sentia, aproveitar aqui a presença do Carlos Medeiros, fotografa há mais de 50 anos, um homem que seguramente dá uma vida riquíssima, deve ter curiosidades incríveis para nos contar. Alguém quer aproveitar esta oportunidade para colocar alguma questão, para... Zé Diniz, abriste o teu microfone? Sim. Sim. Sim, isto dá dinheiro? O quê? Se este tipo de trabalho, atenção, isto esta pergunta não é nem inocente, nem provocatória, nem brincadeira. É uma preocupação genuína que é, sobretudo, procurando tirar partido da longa experiência que o Carlos de Medeiros teve a fotografar, com certeza teve que viver do seu trabalho e, no fundo, a minha pergunta é no sentido de tentar perceber qual é a visão que ele tem nos dias atuais relativamente à possibilidade de um artista que se quer expressar pela fotografia, se ele tem possibilidade de viver da fotografia, deste tipo de fotografia, e se este tipo de fotografia não tem que constituir uma espécie de muleta de outra coisa que ele faça na vida e normalmente depois com respectivos reflexos na qualidade do trabalho, evidentemente. Portanto, a minha pergunta, se dá dinheiro, não é se as pessoas se enriquecem com isto, a pergunta é se ele vê que a pessoa consegue ter uma vida condigna. A tua pergunta é extremamente pertinente, até porque todos nós temos uma paixão pela fotografia de autor e gostaríamos de saber, efetivamente, uma pessoa que levou toda a sua vida a fotografar, como é que efetivamente se consegue viver. Carlos. Para viver da fotografia, quer dizer, é um bocado complicado. Há os grandes fotógrafos portugueses, o Jorge Mulder, o Paulo Nuzzolini, pronto, que são nomes já com algum renome e, portanto, possivelmente conseguem viver da fotografia. Agora, eu acho que atualmente não é fácil viver da fotografia, até porque em Portugal as pessoas não têm o hábito de comprar fotografias. Em França, sim, por exemplo, eu vendi algumas coisas em França, mas em Portugal vendo fotografias para reembolsar das despesas que tive, mas não dá para viver. Sim, e sobretudo deste tipo de fotografia, não é? Mais conceptual. Pois não, eu penso que sim. Eventualmente pode haver fotógrafos que enveredam pela publicação de livros de fotografia. É possível que aí haja mais possibilidades, mas até conseguir um editor para um livro de fotografias não é fácil. É preciso ter, qualquer editor precisa ter alguma segurança, não vai editar livros pelos belos olhos do fotógrafo. E então agora com esta pandemia, todos os livreiros estão aflitos e ninguém quer arriscar absolutamente nada. É uma coisa impressionante. Eu faço fotografias para mim próprio. Eventualmente posso vir a expor, mas primeiro o trabalho é para mim. Eu faço aquilo que gosto de fazer e mostro se valer a pena, mas eu não faço fotografias a pensar em editar livros ou fazer até exposições. Depende do resultado final e da possibilidade que há ou não de vir a expor. E então, mais alguém quer aproveitar esta oportunidade para colocar alguma questão ao Carlos Medeiros? Falta eu. Não, tens todo o tempo de antena, maneira. Até porque ao dividir a emissão contigo é uma responsabilidade acrescida, pá. Atenção ao tempo, tens 26 minutos. Ok. Tiveste muito bem. Fico-te a dever uma. Não, há aqui alguns pontos que eu gostaria, independentemente do que está aqui
em causa não, a ser apresentado o trabalho de Carlos Medeiros, é perceber que quando estamos atentos, até se faz coisas nos Açores. O problema, muitas vezes, é a falta de equilíbrio que existe entre as várias entidades organizativas. Ou seja, nós às vezes passamos meses a fio sem haver uma única atividade nesta área, na área da fotografia, e de um dia para o outro tu tens 4 atividades num fim de semana, e é impossível estar em tudo. Este fim de semana, portanto, houve a inauguração da exposição do Carlos Medeiros, e depois houve todas as outras situações ligadas à fotografia, como vocês sabem. O que é bom, o que é... Inclusivamente hoje foi inaugurada também mais uma exposição de fotografia no aquele espaço da Ribeira Grande. Isso. Agora recordo. No Milhafre, aquilo é o Milhafre, é o arquipélago. Portanto, isto é o costume, isto é a mesma coisa que acho que quando se está no verão numa situação normal aqui nos Açores, há um fim de semana que não há nada, e no fim de semana a seguir tu tens os chutes e pontapés, tens o Rui Veloso, tens a malta tudo da famosa, e pronto, e o povo mesmo não dá para ir a tudo, né? É uma chatice. Pronto, relativamente à exposição, fui ver, a exposição em si, para já o espaço onde ela está aplicada, está montada, o espaço é fantástico, como o Carlos já podia referir. Aquela recuperação do convento de Santo António, a manutenção da pedra, do basalto, aquela marca açoriana muito pura, muito antiga. Depois, a própria forma como está feita a exposição, tive o cuidado de ver a luz, portanto, a luz que está a incidir e que depois reflete aquilo que está na fotografia, muito bonito. Eu vou deixar uma sugestão depois ao Carlos, para ele transmitir eventualmente, se achar por bem, porque aquela exposição, para ser vista, não como é, obviamente, na altura de inauguração, onde está o ator presente, onde está o curador e tudo mais, mas é um sítio para ir assim durante a tarde, ficar a beber essas fotografias, e com uma música de fundo, enfim, ou música clássica, algo que se enquadraria, acho que, porque a música, isto é um pouco, a música tem um efeito muito semelhante ao queijo com o vinho. Não, muitas vezes nós comemos um pouco de queijo para nos abrir as papilas gustativas e poder sentir os taninos do vinho. E a música, quer na literatura, quer até mesmo na fotografia ou noutro tipo, também tem este efeito. Não é? Ela abre-nos os sentidos para que possamos interpretar e ler aquilo que estamos a ver. Não é? Bom, eu tive o cuidado de entregar ao arquiteto Igor de França 2 CDs da Maria João Pires, uma de Cachuba que eu estou de Camorra. Portanto, ouvia-se vagamente, eu não queria aquilo muito alto para não perturbar a visão, mas havia assim uma musicazinha. Ok. Ainda estão lá. Então, essa semana, como estou agora com algum vagar porque estou de férias, vou lá passar. Tirando isto à parte, queria dizer, agora aqui, pronto, e aproveitando que o Carlos está aqui mesmo ao meu lado, eu noto aqui, Carlos, uma angústia, porque isto representa muito, e corrijo-me se eu estiver errado, representa muito um fim de vida. Quase um fim de vida. E, quer dizer, quase um fim de vida, e parece que ficou muita coisa por fazer. Haverá muita coisa por fazer. A sensação de fim de vida é verdade. Agora, que ficou muita coisa por fazer, não, porque eu fiz muitas coisas. Fizeste o que tinhas que fazer, não é? Fiz muitas coisas. Fizeste o que tinhas e às vezes começo a pensar naquilo que já fiz e fico admirado. Que atrevimento fazer tanta coisa. Agora, com 75 anos... Manela, aproxima mais o micro, por favor. Obrigado. Eu vou deixar as mãos livres do Carlos para ele poder segurar o vinho, pá, que merece a pena. Uma coisa que me chocou muito nesta viagem aqui a São Miguel, desta vez, foi o seguinte: eu tinha uma grande amiga na Ribeira Grande, que morreu no ano passado, e as vindas a São Miguel, ela tinha imensa importância. Era a Maria Fátima Borges, que tinha feito o liceu comigo. Ela morreu em dezembro do ano passado. E, portanto, já nada é como era. Já não é a mesma coisa. É aquilo que eu dizia há bocado. Eu tento recriar um bem-estar e uma alegria, que é mentira. Nada volta a ser igual. E, portanto,
há este peso nesta viagem e há as fotografias que são resultado do ano que passou. Claro. Carlos, posso fazer uma pergunta? Eu só... diz. As fotografias, o facto das fotografias desta exposição serem todas ao baixo, tem alguma intenção especial na mensagem que quer passar ou não? Serem todas ao quê? Eu não percebi. As fotografias são todas ao baixo, são todas na horizontal, não tem nenhuma na vertical. Isto tem alguma intenção ou é meramente estético? Eu nunca faço fotografias na vertical, é uma questão de hábito. Possivelmente porque apanha mais fundo, apanha mais cenário e eu gosto de enquadrar a personagem num espaço. Eu nunca faço fotografias na vertical. Ok. É uma questão de hábito. Sim. Aqui uma das coisas também interessantes, há várias, não é? Líamos aqui a noite toda e pelos vistos, e segundo o nosso tutor José Franco já pronunciou, portanto este serão será dedicado a Carlos Medeiros, não é? Porque não faz sentido. De forma nenhuma. Exatamente. Uma das coisas engraçadas que eu consigo ver aqui é que, para além disto ser uma exposição que retrata a vivência dele, a experiência e tudo mais, é fácil nós adaptarmos a isto. Ou seja, isto não é uma coisa privada, é uma exposição que retrata um sentimento, mas que não é privado, que não é só dele. É dele porque ele vive na primeira pessoa, sem dúvida, mas acabamos, por uns e por outros, ir-nos desenquadrando aqui. Curiosamente, Zé, eu consegui ler nas tuas entrelinhas, quando tu colocas estas questões da idade e do sentimento que aos nossos amigos que estão na tertúlia, o sentimento vai oscilando relativamente, ou justamente, ou paralelamente com a idade. Ou seja, pessoas com uma idade mais avançada vão mais ao encontro e conseguem perceber a mensagem aqui do Carlos. Pessoas mais novas entram em outras nuances, né? Achei muito giro. A interpretação da Ana Azevedo e do Hugo, pessoal mais novo, e eu depois já uma interpretação já mais acinzentada, no caso do Jorge, do Diniz, né? Do Virgílio e tudo mais. Né? Diz lá. Não, e eu tenho imensa pena que hoje, pela primeira vez, não temos ninguém do Brasil e costumamos ter sempre 3, 4 pessoas aqui do Brasil. Eu tenho imensa pena porque gostaria imenso de ver a reação deles, que têm vivências completamente diferentes, têm uma forma de olhar para a fotografia tão diferente, um estado de espírito natural, genético muito diferente. Gostaria imenso de ver a reação deles perante esta exposição em confronto com a nossa. Pronto, tenho mesmo muita pena que hoje não tenham entrado brasileiros, porque pronto, foi a primeira vez que não entrou nenhum, não era caso. E não podemos ignorar a ameaça do Covid, porque é uma ameaça, não nos permite viver. É verdade. É extremamente opressor, a gente sente-se oprimidos, não... Sim. Para além de ser uma doença, para além de ser um estado social doente, nós estamos numa sociedade doente, mas quanto mais idade nós temos, mais sentimos esta pressão, porque efetivamente é mais fatal. Impede a vida. E é isso. Manel? Não, era isto, estávamos aqui, eu consegui melhorar a luz, consegui melhorar o microfone, mas ainda não está bem, né? Mas isto vai-se melhorar, isto tem sido uma evolução técnica, isto não tem sido fácil, né? Isto não é fácil. É muito digno. Opa, muito obrigado. Isto não é fácil. Carlos Medeiros, há pouco estava a falar da diferença de cliente ou de observador, de valorização do sujeito entre Portugal e a França, em que em Portugal realmente não se dá valor à fotografia e em França dá-se muito valor à fotografia. Não é só em França, mas em quase toda a Europa, nos Estados Unidos também. Em Portugal é que realmente dá-se muito pouco valor. Viveu muito tempo em França, teve muita influência desta vivência. Fale-nos um pouco disso. Eu fui à França por 4 vezes fazer teatro e passei 4 verões em França a fazer teatro. E aproveitava as idas para fazer teatro com expor fotografias em galerias, sobretudo em Toulouse, porque eu fui sempre só visitar Toulouse. E depois, através deste amigo, tive a possibilidade de contactar, enfim, algumas galerias, quer em Paris, em Arles, onde portanto, o grande trabalho é a fotografia e dou muita importância à fotografia. Mas acharam na altura que eu fazia coisas muito boas, mas havia sempre aqueles planos, aquelas prioridades, e eu acabei por nunca fazer
Por exemplo, Arles, gostava muito de ter ido a Arles fazer uma exposição. No ano que lá estive, havia uma exposição do Paulo Nusolino. Mas são todos nomes já feitos, não é? Não é assim de um momento para o outro que se vai expor a Arles. E pronto. De qualquer maneira, há muitos fotógrafos, há muita história. A história da fotografia nesses países tem muito peso e as pessoas têm o hábito de comprar fotografias, que não acontece em Portugal. Em Portugal compra-se vinho e castanhas, que agora começa a ser a época delas, não é? Não, as pessoas preferem comprar pintura porque são obras únicas. A fotografia tem o problema de eventualmente poder voltar a repetir aquela fotografia e isso é que desvalorizar. Mas eu penso que atualmente que há um interesse pela fotografia muito grande em Portugal, já não é como era antigamente. Sei lá, quando vem aquela exposição do World Press do Touro, que tem ocorrido lá no CCB ou assim, enfim, há uma grande afluência de jovens, muito jovens, que eventualmente não têm dinheiro para comprar fotografias, mas o interesse pela fotografia começa a ser muito grande. Havia os encontros de fotografia de Coimbra, também a certa altura deixaram de existir. Havia imensas vezes que ia visitar as exposições, os encontros de fotografia de Braga. Tudo isso parou um bocado, mas depois com o interesse da fotografia que se mantém. E agora tens as tertúlias gente boa, né? A partir de Santa Cruz das Flores. Carlos Medeiros, há pouco eu fiz-lhe a pergunta sobre se na sua fotografia havia influência de ser ilhéu. Agora fazia-lhe uma pergunta diferente, que é, se tivesse continuado a viver em São Miguel, acha que a sua forma como artista, como fotógrafo, teria tido a mesma oportunidade, a mesma capacidade, a mesma evolução? Eu penso que não. Eu acho que se tivesse... Bem, é verdade que as coisas se modificaram muito ultimamente. Eu saí de cá em 62, 63. Possivelmente depois do 25 de Abril as coisas se alteraram um pouco mais. Mas eu penso que foi fundamental para mim ir para Lisboa e encontrar as pessoas que encontrei, que me levaram a ver coisas que de outra maneira eu nunca teria essa possibilidade. Portanto, eu se tivesse ficado nos Açores, penso que não teria sido a mesma coisa. Pois. Não sei o que teria sido. Mas acho que foi muito importante para mim ter ido embora. O que não quer dizer que não queira voltar cá todos os anos e muitas vezes. Claro que sim. Zé, é como dizer, ou como perguntar a alguém se em vez de continuar a viver em Portugal tivesse ido para a França ou para os Estados Unidos. Enfim, é a sina do país dos futebols. Há mais. Mas, Zé Diniz, eu digo-te isso, pronto, a experiência que eu tenho, a maior experiência que eu tenho entre quem ficou na ilha e saiu, as experiências que eu tenho mais notórias é na parte da literatura. E conheço grandes escritores que não saíram dos Açores e grandes escritores que saíram dos Açores e que fizeram-se a vida em Lisboa e que tiveram uma projeção no mundo completamente diferente. Com a mesma qualidade literária, os que saíram da ilha tiveram uma projeção no mundo que não tem comparação possível. Será que o objeto de trabalho explica isso? Uns trabalham a palavra. Eu penso que não é, eu penso que é mesmo o estar lá no centro de decisão, o estar no centro de influência, o se beber tão bem e o estar no centro de decisão. Sabes que é extremo. Uma coisa é nós apresentarmos uma exposição em Ponta Delgada e outra coisa é fazermos a mesma exposição em Lisboa e se o crítico de arte que for à frente for do nosso jeito, nós temos a vida feita. Se não for do nosso jeito, pronto, olha, se calhar também temos a vida arruinada. Mas pronto, mas efetivamente os grandes centros de decisão, e aliás o Carlos estava a dizer, a influência em Paris era completamente diferente em relação a Lisboa, portanto faz toda a diferença, portanto quanto mais no centro do mundo nós estamos... Ou em Arles, como ele falou, não é? Arles é o epicentro destas coisas. Aliás, o Jorge já foi, salvo erro, mais do que uma vez aos encontros de fotografia em Arles, não foi? Está sem som, Jorge, está sem som.
Já fui umas 3 vezes, não sei, por aí. Aliás, era uma das coisas que nós, como associação, se calhar poderíamos tentar promover uma ida. Aliás, já se tentou fazer em tempos, mas pronto, mas nem sempre as coisas são fáceis. Até nisso, nós hoje em dia somos, já em São Miguel, principalmente, já temos acesso a muita coisa, mas também há muita coisa que desapareceu, que fazia falta. Nós, em tempos, durante vários anos, tivemos o Old Press Photo, vinha de uma forma um pouco encurtecida, mas vinha à Ponta Delgada, muito pouca coisa tem vindo a Ponta Delgada de fora no campo da fotografia, e é pena porque faz-nos encurtecer os horizontes, ou seja, abre-nos horizontes sempre que a gente vê coisas diferentes. Aliás, hoje ter uma tertúlia sobre o Carlos Medeiros, seguramente que foi o ponto alto das nossas tertúlias. Só temos mesmo que agradecer muito a simplicidade e o com que aceitou vir uma tertúlia de amantes da fotografia, que há 18 domingos consecutivos andamos aqui no meio desta pandemia, no meio desta crise, temos que ficar em casa. Foi a forma que nós nos encontramos, de nos juntarmos e de conversarmos e de dialogarmos, e temos falado muito sobre fotografia, mas pronto, temos realmente que agradecer o facto do Carlos ter aceito, porque foi efetivamente para nós um momento excelente, um serão fantástico. Não, eu é que agradeço a vossa amabilidade em ter-me convidado para cá vir, e foi muito interessante ouvir as opiniões de cada um, e pronto, é muito estimulante saber que não foi em vão que esta exposição apareceu. Eu agradeço imenso terem-me convidado e gostei muito de estar convosco, e ao fim e ao cabo eu sou um amador de fotografia também, nada mais. Mas não foi fácil, ele teve que ser ameaçado, senão não vinha, pá. Perguntei a marca do vinho, e então a partir daí aceitei. Exatamente, estivemos aqui a negociar. Muito bem. Ou seja, foi estar perto do centro de decisão chamado Manuel Carreiro. Ter amigos e influência é extremamente importante. E com alguma tenacidade dele, o Manuel Carreiro é daquelas pessoas que quando lhe mete uma coisa na cabeça, ele só se não puder é que não consegue. Ele vai ao fim do mundo até conseguir lá chegar. Eu só queria dizer mais uma coisa, que é o seguinte: quem está interessado em ver a fotografia, a ver a exposição, podia telefonar-me e eu fazia uma viagem guiada. O meu telemóvel é fácil de decorar: 96 96 543 90. Eu estou muito disponível até o dia 11 de outubro. Aliás, os que estão aqui presentes, se calhar podiam combinar entre si, arranjar uma hora e irem e aproveitarem a oportunidade de fazer uma visita guiada com o Carlos. Acho que era muito interessante, eu gostava muito. Pronto, Anabela, eu vou criar o formulário. Boa, isso, sim. Vou criar um formulário, vou pôr o MBA a funcionar. Pá, vocês sabem que eu tenho duas funções, quando é para falar a sério, mas também eu gosto sempre de dizer umas coisas, pronto, gosto sempre por picar para a gente se rir um bocado, porque faz parte, né? Nós temos que nos rir da vida, porque senão a situação é complicada. É muito séria, não, também não. Não desfazendo aquilo que o Carlos sugeriu por se dispôs, e que desde já agradecemos, podemos combinar, né? Pronto, e juntamos todos num grupinho, e pronto, já nos conhecemos daqui, o que fica mais fácil, já, o gelo já está acabado, já não há vinho, mas pronto, né? Mas conversamos na mesma, assim, pronto. Manel, então tratas disso. Olha, a próxima saída dos discípulos da fotografia era uma ideia ir até à exposição de Carlos Medeiros. Pois, mas tem que ser todo o dia, tem que ser durante a tarde. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ver os horários e se está aberto ao fim de semana também. Não está, é só... Pronto, não está. Ou seja, também é fantástico. Mas isso não é o caso dessa exposição, na generalidade está aberto no horário de expediente. As pessoas estão a trabalhar e depois vão dizer assim ao patrão: olha, o senhor pode-me dar 5 minutos que eu vou ver ali a exposição de Carlos Medeiros. É muito pouco, 5 minutos é muito pouco, pá, 5 minutos não dá. É a cultura portuguesa, ao fim de semana. Não é mais. Estas coisas deviam ser pós-laboral, né? Abriam tipo às 4 da tarde,
até às 8 e depois tinham tempo para ir e ao fim de semana também. Não, ao fim de semana as pessoas, toda a gente quer descansar. E depois é o que é. Mas tudo isso depende apenas de nós. Porque se nós forçarmos o sistema, ele muda. Pois é. Nós é que temos que forçar o sistema. E como é que forçamos o sistema? É de uma forma educada, é bombardeando quem de direito, com e-mails, com telefonemas, questionando, alterando, né? Porque assim, quer dizer, aquilo é feito. Vamos ver uma coisa, isto é tudo muito bonito, mas vale o que vale. A exposição de fotografia, neste caso, que estamos a falar de Carlos Medeiros, diz muito a quem gosta de fotografia. Né? E então, isso é a mesma coisa de cá, assim, do outro dia, eu também gosto da caça, Carlos. E isso só para justificar aquilo que vou dizer e para tentar ser compreensível. Daniel Carreiro, ponto da situação, 5 minutos. Ok. E então, muito obrigado à nossa central. Eu estava só a dizer o seguinte, eu tive uma discussão porque estavam a criticar, entre aspas, e a condenar os caçadores. E eu disse, calma, é preciso perceber uma coisa, ninguém melhor do que os caçadores, ou não há ninguém mais interessado com os caçadores para defender a caça. Porque tu, que não és caçador, nada te diz se há codornizes ou não, se há perdidos ou não, se há coelhos ou não. Então, da mesma forma que o caçador é o principal defensor dos habitats, da natureza, de dar continuidade a toda esta harmonia, nós que gostamos de fotografia também temos que lutar por isto. Como? Dizendo é que organiza. Pá, não vale a pena fazer neste horário, porque este no horário o que é que vai acontecer? Está lá a senhora da recepção, passa lá o Carlos a ver se as fotografias ainda estão lá, fica ali a olhar e a pensar na vida dele, depois vai-se embora e diz, pô, será que valeu a pena? Epá. Já valeu a pena, porque nós vamos ver, não? E tu já viste? Exatamente. Muito bem. A palavra novamente com a nossa central, um grande abraço aqui E da Lagoa. Da Lagoa. O Manel, valer a pena vale, porque a alma dessas fotos não é pequena. Exatamente, pois. Subscrevo. Sem dúvida. Então não precisamos telefonar aqui para o Sr. Carlos Medeiros. Tu vais tratar do assunto. Eu trato do assunto. Eu esta semana, eu pus uma semana de férias. Ok, obrigada. Muito obrigada pela minha parte. Estou muito interessada em ir ver isso. Pá. Olha, isto é assim. A informação depois vai sair no grupo da Tortuga. Quem é a malta que aqui está, né? Aliás, até faço diferente. Eu passo ao Zé e depois ele faz a divulgação. Vou ver com a entidade que está, se há possibilidade de fazer num outro horário, que haja possibilidades, em consonância aqui com o Carlos, depois dizemos, há hora X, há opção, e estamos lá. Os homens levem as bebidas e as senhoras as comidas e as sobremesas. Muito bem. E eu levo o quê? Bolo de cenoura. Bolo de cenoura. Bom. Uma vez mais quero agradecer, mas agradecer mesmo do fundo do coração ao Carlos Medeiros por ter disponibilizado a ir até a casa do Manuel Carreiro e ter estado connosco estas 2 horas. Foram 2 horas fantásticas, vamos garantidamente para uma semana de trabalho com uma alma completamente cheia. Bom, resta-me despedir de todos, desejar uma boa semana de trabalho e daqui a 8 dias cá estaremos para mais uma tertúlia. Bom, haja saúde para todos e até para a semana. Obrigado a todos. Obrigado. Boa noite.